queridos, olá queridas, mais uma semana estamos aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Como vocês veem, hoje temos um café e o pão fica por conta de Jesus, né? O pão do céu, hoje ele tem pão do céu fresquinho para nós. A palavra que eu vou compartilhar hoje é algo que há alguns anos já está no meu coração, algo que tem sido praticado aqui na minha casa. E é tão lindo algumas direções que Deus nos dá. No início a gente tem essas direções como uma regra, mas conforme os dias, as semanas vão passando, os anos vão se passando, aquilo não é mais uma regra, ele simplesmente acontece de forma natural. Conforme Deus vai nos dando direções e a gente vai obedecendo e a gente vai se alinhando ao propósito de Deus, já você não consegue mais ver aquilo como uma ordenança. Aquilo que o Senhor te direciona vem para dentro de você e sai para fora de você de uma forma muito natural, muito simples. Eu vejo que à medida que os dias, que se passam, os anos se passam, quanto mais a gente caminha com Jesus, a cada dia a gente vai aprendendo coisas novas, se a gente deixa o Espírito Santo ministrar sobre as nossas vidas. E hoje a palavra vai ser uma palavra muito simples, uma palavra prática e simples, mas profunda, que eu tenho certeza que vai mudar a tua forma de pensar e a tua forma de viver, não só de você, mas da tua casa. E a partir do momento que nós colocamos a palavra em prática, bênçãos vêm sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Semana passada eu tive um sonho. E no sonho, assim, era um sonho, sabe aquele sonho mirabolante, assim, que você pensa simplesmente é um sonho, nunca vai acontecer. Não é um sonho de Deus, é um sonho aleatório, né? Eu sonhei que eu estava numa mesa sentada com duas figuras muito importantes para mim, né? Que uma eu conheço pessoalmente, outra eu não conheço pessoalmente, mas eram pessoas em que eu tenho muita admiração por elas, nomes super conhecidos, com certeza você que está aí do outro lado conhece essas pessoas. E no sonho eu estava sentada na mesa com elas. E elas olhavam para mim como se eu fosse menos que elas. E eu me sentia desprezada e não havia palavras. Mas era muito estranho aquele sentimento. Eu sentia que elas olhavam para mim e pensavam, nossa, o que ela está fazendo aqui? Isso aqui não é o lugar delas. E à medida que elas olhavam para mim, eu ia me encolhendo, me sentindo tão pequena, tão desprezada. Não sei se você já se sentiu num lugar onde você não está à vontade, você não está cômodo e você simplesmente quer fugir daquele lugar, porque aquele não é o teu lugar. E no sonho eu me sentia assim, eu me sentia pequena, eu me sentia humilhada, eu sentia que eu não estava no nível delas, E para elas isso era claro, como se eu estivesse no lugar errado. Nós estávamos sentados numa mesa, assim como essa, eu estou sentada numa mesa. E no sonho eu pensava assim, eu preciso sair desse lugar. Meu Deus, quando que vai acabar essa confraternização, algo que estava acontecendo? Porque eu preciso sair desse lugar. E eu acordei desse sonho assim, angustiada, sabe? Quando você tem um sonho assim e aquilo fica no teu coração. Aí eu pensei, é somente um sonho, Nem foi isso o sonho que Deus me deu, porque eu não tenho afinidade com essas pessoas, essas pessoas não são do meu círculo de amizades, das pessoas em que eu me encontro, que eu me sento. Então é totalmente improvável disso acontecer, só foi um sonho. E aí naquela manhã eu tirei um tempo para orar, meu coração ainda muito apertado, se sentindo assim pequena, sentindo aquele desprezo do sonho ainda. E eu dobrei o meu joelho para orar. E eu não ia falar com Deus sobre o assunto, porque eu achei que não era um sonho que tinha vindo da parte de Deus. E quando eu dobrei o meu joelho para orar, o Senhor falou assim para mim, não se sente na mesa em que você não foi convidado. E na hora me veio o sonho, que eu estava numa mesa, então eu estava com essas pessoas importantes, mas eu não tinha sido convidada para estar lá. Eu fui lá porque eu quis.
E por isso, né, que eu tava me sentindo tão inadequada, porque lá não era o meu lugar. E aí o Senhor falou assim pra mim: mas na minha mesa você é bem-vinda. Na minha mesa há pão fresco para você. E o Espírito Santo ministrou essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Peguei um caderno, um lápis e comecei a anotar aquilo que o Espírito Santo ministrava no meu coração. Sabe, eu posso estar falando com pessoas, né, hoje que se sentem inadequadas aonde estão. Se sentem em lugares em que você não foi chamada para estar, mas você quer estar lá. Você tem o desejo de ser como essas pessoas, então você corre atrás dessas pessoas. Você acaba muitas vezes sendo até inconveniente. E quantas vezes nós estamos em lugares que nem Jesus está, mas nós estamos lá porque nós queremos estar. E aí nós nos sentimos inadequadas, igual eu me senti no sonho. E foi algo assim muito de Deus, assim, esse sonho, porque quando eu tive esse sonho eu pensei, nada a ver esse sonho, né? Eu não nem conheço, conheço, né, uma das pessoas, mas não tenho amizade, não tenho intimidade, não vou chegar ao ponto de sentar numa mesa para estar com essas pessoas. Não tem nada a ver esse sonho. Mas sabe, naquele dia mesmo, né, o Senhor me deu discernimento do sonho, que não se tratava daquelas pessoas, né, mas de outras figuras que eu tinha por importante na minha vida. E na mesa, conversando com meu marido, né, contando do sonho e falando, olha, meu amor, acho que esse sonho é essa direção que Deus está nos dando, né, para cuidar nas mesas em que a gente se senta. E que muitas vezes a gente vê o rosto, mas a gente não vê o coração. E Deus conhece o profundo do coração. Para a gente não se sentir humilhado, não se sentir rejeitado da forma que as pessoas muitas vezes nos tratam, mas a gente ter alegria, né? Que na mesa do Senhor nós somos bem-vindas, na mesa do Senhor há pão fresco. E a gente entendeu o porquê desse sonho, a gente entendeu o que havia de vir e o que Deus estava nos preparando. E para nós, assim, e para mim foi algo muito emocionante, assim, porque eu parei para pensar, assim, Deus estava nos avisando de algo que aconteceria. Algo tão simples, em que nós nos se sentiríamos, assim, com o coração um pouco apertado, né, e menosprezado. Mas Deus estava preparando o nosso coração para que aquilo não virasse uma mágoa, para que aquilo não virasse uma situação em que nos entristecesse. Sabe, eu fiquei muito emocionada de um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Sabe, eu sou mãe. Eu acredito que eu tô falando com muitas mães, né, aí do outro lado, e pais, em que a gente tenta proteger os nossos filhos, que a gente tenta guardar eles. A Bíblia fala assim, né, que o Senhor, ele nos acolhe debaixo das suas asas, né, como a galinha, ela coloca os pintinhos debaixo das asas, assim o Senhor muitas vezes nos coloca, sabe? E eu senti esse amor, esse cuidado de Deus sobre a minha casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Um Deus que não quer que nós nos sentimos constrangidos, mas que nós possamos saber o lugar que nós somos nele, que na mesa dele nós somos bem-vindos. Uau! Quem sabe você aí do outro lado tem se sentido triste, tem se sentido abandonada, tem se sentido frustrada, tem se sentido decepcionada com os relacionamentos. E o Senhor está falando para você, olha, você tem buscado em lugares errados. Na mesa onde eu estou, a simplicidade. Na mesa onde eu estou, todos são iguais, não há acepção de pessoas. Eu tenho duas regras aqui em casa que eu tenho há muitos anos. Essas regras eu não abro mão, são valores que eu não abro mão e que eu vou passar para os meus filhos esses valores e que Deus ajude que eles tenham isso no coração. Primeira coisa, nunca eu trato as visitas melhor do que a família. Nunca, jamais. Nunca eu ofereço para as visitas algo melhor do que eu ofereço para a minha família. Porcelana aqui em casa, de louça, se usa dia de semana. Eu e meu marido, até o meu marido falou, né, pra mim, uma vez eu coloquei a xícara de porcelana, né, ele falou, amor, não
gosto da xícara de porcelana. Eu gosto mais da caneca, ó. Essa aqui é a caneca, uma das canecas que nós usamos. Porque na caneca vai mais café e aí não perde a temperatura e não precisa ficar enchendo. Uma caneca tá bom. E eu concordei com ele, então, por isso que não tem caneca de porcelana todos os dias, porque senão a caneca de porcelana todos os dias entraria na minha mesa. Sabe, eu aprendi isso com Jesus, que o melhor eu preciso ser para os meus da casa. Eu preciso ser aprovada em casa. Eu preciso derramar aquilo que está dentro de mim de melhor dentro de casa. E isso não significa que eu maltrato as visitas, pelo contrário, aí vem a segunda regra. Todas as pessoas que vêm na minha casa, elas são bem-vindas. Eu não convido ninguém por protocolo. As pessoas que eu convido para vir na minha casa são pessoas que eu quero estar com elas. E também já aconteceu de eu convidar pessoas porque Jesus mandou eu convidar essas pessoas. E é tão lindo que aconteceu, porque antes das pessoas chegarem aqui em casa, o Senhor já tinha preparado meu coração. Eu amava essas pessoas antes dela entrar na minha casa. E quando elas entraram, elas sentiram um amor aqui. Elas foram bem recebidas, elas foram bem cuidadas. Aí, outra coisa, né? Essa é a primeira regra. A segunda regra, todos são iguais. Não importa a cor, não importa a classe social, não importa em qual denominação vai, não importa. Todos na minha casa são tratados da mesma forma, todos. Eu não faço diferença de visitas, eu não faço. Todos na minha mesa são tratados da mesma forma, com honra, e são amados. Antes das pessoas chegarem aqui em casa, eu sempre faço uma oração. Senhor, que elas sintam o teu amor nessa casa. Senhor, me ajuda eu receber as minhas visitas como eu fosse receber o Senhor. Me ajuda, Senhor, que eu possa oferecer o melhor para elas, o melhor alimento, que eu possa oferecer a melhor conversa, que essa mesa não seja uma mesa de fofoca. E quantos testemunhos, quantas maravilhas eu tenho vivido aqui nessa mesa. Testemunhos incríveis, testemunhos de coisas sobrenaturais que eu já ouvi aqui, que ficaram marcados no meu coração, que mudaram a minha visão, que acrescentaram a minha visão em relação a Deus. Nessa mesa a gente já se emocionou com a comida, nessa mesa a gente já se emocionou com histórias de vida, com lutas, com dores, com sofrimento. Já dividimos muitas vezes as nossas cargas dos ombros e fomos consolados, mas também já consolamos aqueles que vieram pedir socorro. Sabe, a mesa é um lugar muito importante. A mesa é um lugar onde a gente tem comunhão. A mesa é um lugar onde a gente reparte o pão. A mesa é um lugar onde a gente divide aquilo que a gente tem e a gente dá aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente pode oferecer é aquilo que a gente dá. Na mesa não se trata de ter comidas diferentes, de ter comidas boas, de ter comidas de alta qualidade, sabe? Não se trata disso. Se você tem como fazer, amém. Se você tem como comprar, amém. Mas quantas vezes a gente vai na casa de alguém e tem arroz e feijão, mas há tanto amor naquela casa, há tanta graça, que você trocaria por qualquer prato de comida que estivesse nesse mundo. Sabe, porque a comunhão, a presença de Deus, ela é muito mais do que o alimento. Sabe, não só de pão viverá o homem, a palavra diz, não é só de pão que vai viver o homem. Às vezes você está aí do outro lado e você pensa, eu não tenho tantas habilidades culinárias para receber visitas, então eu não recebo visitas, porque eu me sinto constrangida, eu não tenho habilidades culinárias. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com essas coisas, sabe? O importante não é em si a comida. Não é em si a comida, ela é importante sim. E se você tem como fazer, você faça, você receba da melhor forma. Receba da forma que você gostaria de ser recebido. Derrame aquilo que você tem. Mas se você não tem, não se preocupe. Sabe o que é importante? É a presença de Jesus na mesa. Sabe o que é importante? É você ser de verdade. É você falar a verdade. É você ser íntegra. É você ser sincera. É isso que é importante.
Que as nossas mesas nunca sejam mesas de fofoca, mesas de divisão, mesas em que Jesus não pode mais se sentar. Há muitas casas em que as mesas são assim, em que o Senhor não pode mais se sentar na mesa. Mas que o Espírito Santo traga luz para nós nesses dias. Que a nossa mesa seja uma mesa de oração. Que a nossa mesa seja uma mesa em que o Senhor está. Em que o Senhor reparte o pão dele ali na mesa. E que grandes revelações de Deus se abram. Grandes revelações de Deus abrem os nossos olhos através da mesa. Eu vou convidar vocês para abrir João no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Nós vamos refletir juntas sobre a última vez que Jesus se sentou na mesa com os discípulos. Sabe, esse era o último encontro deles. Eles tinham vivido muitas coisas, eles viviam juntos o tempo todo. Eles comiam, eles bebiam junto, eles estavam pregando, estavam falando a palavra, estavam, tudo eles faziam junto, estavam trabalhando, sempre eles estavam juntos. Mas estava chegando os momentos finais de Jesus com eles, com os seus queridos. E nós vamos aprender com Jesus como se portar numa mesa. Que isso fique gravado no teu coração e que o Espírito Santo traga mudanças dentro de você se for necessário. Começa assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou eles até o fim. Muitas coisas tinham acontecido até então. Tinha acontecido briga de quem se sentaria à direita, de Jesus, quem se sentaria à esquerda. Tantas coisas tinham acontecido. Queriam orar para descer fogo do céu, para matar as pessoas. Havia tido muita discussão, muitas coisas tinham acontecido, coisas de família, coisas de família. Eu acho tão lindo isso na palavra de Deus. Jesus não escondia os defeitos dos discípulos. Jesus aceitava eles mesmo assim. Jesus amava eles mesmo com as suas debilidades, com as suas imperfeições. Jesus amava eles. E aqui a Bíblia fala assim, que Jesus amou eles até o fim. Nós precisamos amar as pessoas até o fim. Aqui nós aprendemos com Jesus na mesa, que Jesus amou até o fim, então nós precisamos amar as pessoas até o fim. Ah, Gabi, mas aconteceu algumas coisas no caminho que eu me entristeci, que me magoaram, que me decepcionaram. Não tem jeito. Sabe, com Jesus a gente aprende que tem jeito e que a gente precisa amar até o fim. E que a gente precisa ser de verdade até o fim. E que a gente precisa ser íntegro até o fim. Jesus amou eles até o fim. Jesus não pegou, escolheu os discípulos e falou, Pedrão, não dá. Cara, tu fala demais. Eu queria você como meu discípulo, mas, não dá. Segue aí a tua vida, volta a pescar, porque não dá. Você não dá. Os outros lá que queriam se sentar, estavam brigando, quem era maior, quem era menor. Jesus ia falar, poxa, até aqui eu não ensinei vocês que vocês têm que servir, que vocês não olham para mim e veem que eu não fico brigando de querer ser maior, de querer se aparecer. O que vocês estão fazendo? Escolhi as pessoas erradas, cai fora. Vocês vão, não quero. Vou pegar e vou fazer outras entrevistas e vou escolher outro, porque vocês não servem. Não, Jesus ficou com eles. Jesus os amou até o fim. Vocês lembram quando as crianças queriam se aproximar de Jesus e os discípulos, vai, não pode. E Jesus fala, deixa as crianças vir para mim, deixa, delas é o reino dos céus. Sabe, os discípulos não acompanhavam muitas vezes o raciocínio de Jesus, os propósitos de Jesus, os planos de Jesus, mas nem por isso Jesus abandonou eles, nem por isso Jesus trocou eles. Jesus amou eles até o fim. Nós precisamos aprender isso com Jesus, nós precisamos amar as pessoas até o fim. Mas e se? Não tem isso. Você quer ser parecido com Jesus? Eu quero ser parecido com Jesus. Então nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos amar as pessoas até o fim, independente do que acontecer no caminho. Palavra dura, Mas é aquilo que Jesus nos ensina.
Não significa que você tem que viver debaixo de uma mentira, que você tem que aceitar coisas que o Senhor não se agrada. Não se trata disso. O amor não se trata disso. O amor se trata de respeito. Se pessoas querem se manter distante de você, respeite, mas você precisa amar até o fim. Você precisa perdoar até o fim. Você precisa fazer o que é certo até o fim. E aí continua assim, ó: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Judas estava na mesa. O traidor estava na mesa de Jesus. Todos são bem-vindos, até o traidor. Na mesa de Jesus, ele aceita a todos e não há acepção de pessoas. Pare de ter amizade por interesse. Tenha vergonha. Pare de ter amizade por interesse. Pare de se aproximar de pessoas pensando em benefício próprio. Pare de querer ser parecido com as pessoas, de querer chegar perto das pessoas para poder receber algo. Pare com isso. Sabe? Pare de ser seletivo com quem você vai se relacionar e com quem você vai andar. Ouça o Espírito Santo e escute dele com quem é para você caminhar e com quem é para você andar. Não busque amizade por interesses. Sabe, não despreze aqueles que te traíram, não despreze. Jesus estava ali na mesa, o traidor estava ali. E Jesus estava ali junto dele, porque na mesa de Jesus todos são aceitos, todos são aceitos. Mas nem por isso Jesus deixa de dizer a verdade. Nem por isso Jesus deixa de ser sincero, Jesus deixa de ser íntegro. Conforme a gente for lendo, a gente vai ver que nem por isso Jesus deixa de amar eles, e por amar eles deixa de falar umas verdades. Não, Jesus é sincero e Jesus fala a verdade. E aí continua assim, ó: Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele ia. Simplesmente ele sabia. Sabe quantas vezes nós sofremos crises de relacionamento porque nós não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde nós vamos. Nós não temos certeza da nossa vida com Deus, nós não temos certeza da nossa salvação, não temos certeza das coisas espirituais. E aí nós nos sentimos perdidos, frustrados. Qualquer vento que vem nos leva, qualquer conselho que vem, a gente acata o conselho e toma decisões erradas, porque nós não temos convicção de quem nós somos. Jesus era convicto, ele sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele ia para Deus e ponto, e nada ia impedir ele disso. Como nós precisamos disso nesse tempo? Como nós precisamos nos posicionar? Como nós precisamos saber que viemos de Deus e que nós vamos para Deus, e o resto é só resto. O resto é só resto. Ah, mas na minha mesa assim tem gente assim que é falsa. Na minha mesa assim tem gente que só é por interesse e aí eu me sinto mal. Sabe? Você veio da onde? E você vai para onde? O teu papel é amar até o fim. É fácil? Não. Não é fácil. Mas você precisa amar até o fim se você quer ser parecido com Jesus. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa, então, amar até o fim. E aí continua assim, ó: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Sabe, Jesus, ele amou os discípulos até o fim. Jesus aceitou o traidor na mesa dele. Jesus aceitou. Jesus tinha convicção que ele tinha vindo de Deus e que ele ia para Deus na mesa. E Jesus, ele se coloca de repente como, não como igual a eles, ele se coloca como menor. O trabalho daquela época de quem lavava os pés era do menor, era do servo. Então Jesus, ele se despiu, né, da parte de cima
da capa, né, da vestimenta de cima, e colocou uma toalha na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Como que nós nos comportamos na mesa? Será que nós queremos falar o quanto que nós somos bons, o quanto que nós temos feito pela obra, o quanto que nós somos importantes, que nós somos tão essenciais que não saberíamos o que ia ser do mundo se nós não existíssemos? Como que nós comportamos na mesa quando alguém confessa algum pecado para nós? De que forma nós recebemos isso? Será que nós temos a capacidade de olhar para a pessoa e falar assim, nossa, eu nunca faria isso? Ou será que nós temos o entendimento que se estamos em pé é porque a graça de Deus nos sustenta e que nós não somos melhores um do que os outros jamais? E que nós precisamos a cada dia de Deus, da misericórdia de Deus, e é por isso que ela se renova a cada manhã. Hoje, quando amanheceu, a misericórdia de Deus se renovou, porque eu precisei da misericórdia, porque você que está aí do outro lado também precisou da misericórdia de Deus. Jesus da mesa, ele se comportou como menor, ele se humilhou. Como que você tem se comportado na mesa, diante das pessoas? Como você tem se comportado? Quando eu falo mesa, pode ser aonde você congrega, pode ser aonde você trabalha, pode ser na mesa, pode ser em casa também. Como que você tem se comportado nesses lugares em que são importantes, nesses lugares onde que você é você mesmo, como que você é? Jesus, ele era humilde, ele era o maior, ele era o rei, mas ele é o rei e ele é o maior. Mas sabe, ele se humilhou para deixar esse exemplo para nós, para deixar esse legado para nós de servo. Ele sabia que ele, lavando os pés dos discípulos, ele não ia deixar de ser Deus, porque ele era Deus. Ele não ia deixar de ser Deus. A rainha, se ela tirar a coroa e tirar a roupa dela antes, né, as vestes reais, e colocar um pijama, ela não deixa de ser rainha. Ela é rainha. Não é a coroa que a faz rainha, não é as vestes que a faz rainha. Ela é rainha. Jesus era rei. Não era dele, né, sentar por primeira na mesa e esperar que todos se servissem, que ia fazer ele de alguém importante, de rei. Não, ele era. Não tinha problema dele se humilhar, não tinha problema dele lavar os pés, não tinha problema dele ser o melhor, não, porque ele era. Quem é você? Quem é você? Você ainda está tentando ser alguém grande? Para você ser alguém grande, você precisa ser alguém pequeno no reino dos céus. Sabe, eu sei que o mundo prega uma inversão de valores. Eu sei que as pessoas procuram e têm a visão totalmente diferente, muitas vezes do contrário daquilo que Deus vê. Mas eu creio que Deus está abrindo os nossos olhos e que nós possamos ser alguém que seja humilde, que tenha a direção de Deus, que tenha a graça, que tenha a palavra certa, que seja alguém que segue o exemplo de Jesus, que não quer sentar nos primeiros lugares. Não tem problema de sentar atrás, tá tudo certo, não tem problema. Jesus senta atrás também, tá de boa, não tem problema não. Não brigue por cargos, não brigue por lugares. Aquilo que Deus tem para você é para você e ninguém tira. Vocês lembram de Davi? Quando Samuel foi lá na casa ungir um rei, ele se enganou. Assim somos nós, muitas vezes nós nos enganamos com as pessoas, nós olhamos a aparência e nós já denominamos rei, nós já denominamos, né, pessoas importantes, pessoas grandes. E Samuel não foi diferente, ele era alguém igual eu e você, pecador. Que isso não te ofenda, mas essa é a nossa realidade. A cada dia somos transformados e de repente nós nos pegamos pensando em algo que nós não devíamos, julgando onde nós não devíamos. Samuel era o homem de Deus. Samuel era o profeta daquela nação. E ele olhou, né, para Eliabe e achou, olha o rei, descobriu o rei. E o Senhor falou para ele, não é esse, não é esse o rei.
Eu olho o coração. Você está olhando a aparência, mas o Senhor, olha o coração. Eu amo esse Deus em que olha os nossos corações. Eu amo esse Deus que sonda os nossos corações. E o salmista Davi, esse pastor de ovelhas, né? Desprezado pela família, que sentou, para a gente não fugir do raciocínio aqui, ele não estava na mesa. Ele não estava na mesa, ele não foi chamado para estar na mesa. Mas aquele lugar era dele. Era dele aquele lugar. Então Samuel fez a pergunta: você tem mais algum filho? Porque nós não vamos nos sentar na mesa sem Davi chegar. Ninguém ia se sentar na mesa, porque Deus tinha reservado um lugar para Davi, mesmo quando a família toda dele não tinha guardado esse lugar. Por isso que eu falo para você, não corra atrás de lugares. Não corra a estar em mesas em que Deus não chamou você. A mesa que é para você sentar, você vai sentar. O lugar que Deus tem para você, ninguém vai ocupar. Ninguém vai ocupar. Se Deus determinou, descansa. Fica em paz. Sabe, esse mesmo Davi, ele falava assim: sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque muitas vezes nós somos errados da forma que nós pensamos. Nós sondamos o nosso coração e nós não vemos imperfeições, nós não vemos pecados ocultos. Mas quando Deus sonda o nosso coração, com a luz dele, onde permeia nossa alma no lugar mais profundo, ele acha muitas vezes feridas, mágoas. Ele acha na nossa vida ganância. Ele acha na nossa vida pecados ocultos. E lá vai a luz de Cristo iluminando. E nos moldando e nos mudando. Por isso não se ache tão bom assim. Ore e peça: Senhor, sonda o meu coração. Essa é a minha oração também. Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum mau caminho. E guia-me pelo teu caminho. E aí Jesus se humilhou e começou a lavar os pés dos discípulos. E de repente chega para Simão, o Pedrão. Aproximando-se de Simão, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés. É como Pedro falasse: o quê? O meu mestre vai lavar os meus pés? Tu vai lavar meus pés? Tu tá louco, Jesus? E aí continua assim, ó. Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes agora, mas compreenderás depois. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida em que a gente não entende na hora? A gente precisa confiar em Jesus. Quem sabe você está aí do outro lado passando por um momento difícil. Talvez doença, crise no teu casamento, crise financeira, momentos difíceis de tristeza, de dor, de angústia, de depressão. E você não está entendendo isso. E o Senhor está falando assim para nós: o que está acontecendo você não sabe agora, você não entende agora, mas fique firme. Você vai entender depois, fique firme, você vai entender o porquê que eu estou permitindo que você esteja passando isso depois. Sabe, as maiores dores que nós passamos na vida, as maiores decepções, as maiores prensas que o Senhor permite que nós passamos, são os momentos que nós mais vemos a glória de Deus se revelar. São os momentos em que nós somos mais transformados pelo Senhor. São os momentos em que mais nós damos autoridade e liberdade para o Senhor nos tocar, para o Senhor nos transformar, para o Senhor fazer nas nossas vidas aquilo que só Ele poderia fazer, e que se nós não passássemos dessas prensas, nós não deixaríamos o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas. Se nós não passássemos por essas prensas, nós não veríamos realmente quem nós somos. Porque é muito fácil eu falar que eu sou boa até o momento da provação. É muito fácil eu adorar a Deus e falar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, até o dia mau. Quando chega o dia mau, então aí nós sabemos realmente quem nós somos. Não é o dia mau que nos transforma. Nós somos o que somos no dia bom
e no dia mau. As provações, elas só chegam na nossa vida para que nós sejamos aprovadas, para que nós sejamos transformadas, para que nós colocamos em prática aquilo que nós somos. Provações, o que é provação? É uma prova. Aí naquela prova, você vai ser aquilo que você é. E então vai vir o resultado. Quem você é. Se você vai ser aprovada ou se você vai ser reprovada. Mas nada foge do controle de Deus. Deus está falando assim para nós: o que eu faço, não sabes agora. Você não sabe agora, mas o compreenderás depois. Fica tranquilo. Fica tranquilo, se você entregou nas mãos de Jesus essa situação, esse problema, essa angústia tão grande que está sobre a tua vida e você não sabe o que fazer, se você entregou nas mãos do Salvador, descansa. Você não entende agora, mas você vai compreender depois quanta graça vai vir através dessa situação. Quantas vidas vão ser levantadas e restauradas através de você, daquilo que você está passando. Não desista, fica firme. E aí continua assim, ó. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quantas vezes Jesus faz umas propostas para nós e a gente fala: não, isso nunca. Tô fora, Jesus. Não, isso não. Isso não faço não, não deixo não. Tô fora. E Jesus fala para nós: se você não deixar eu lavar os teus pés, se você não deixar eu fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, você não tem parte comigo. Não tem como nós viver uma vida pela metade com o Senhor. Não tem como nós servir a dois senhores. Não tem como nós servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Não tem como nós servir a dois senhores. Se você não deixar Jesus lavar os teus pés, se você não deixar Jesus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, você não tem parte com Jesus. Você não tem parte com Jesus. Você precisa cumprir aquilo que Jesus pediu para você fazer. Você precisa deixar Jesus fazer em você aquilo que Jesus está te pedindo para fazer. Você precisa deixar Jesus entrar na tua casa e fazer aquilo que Ele precisa fazer, ainda que doa, ainda que seja renúncias que te doam, você precisa. Se você quer ter parte com Jesus. E aí continua assim, ó. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando Pedro entendeu isso, que Jesus não ia abrir mão daquilo que ele tinha para fazer, porque Jesus não abre mão. Aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, Ele não muda de ideia. Jesus não muda de ideia. Quando ele entendeu isso, ele falou: Senhor, então me lave tudo, lava o pé, lava a mão, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Ele era escandaloso, né? Ele era um apaixonado por Jesus. Pedro, ele negou Jesus, ele negou igual eu e você muitas vezes negamos Jesus, sabe? Mas Pedro, ele era um apaixonado por Jesus, ele amava Jesus do jeito dele. Ele não amava Jesus do jeito que ele deveria amar, do jeito que ele deveria amar como Jesus queria, mas ele amava do jeito dele. Então sabe o que aconteceu? Jesus investiu em Pedro. Jesus pensou: esse cara vai caminhar comigo até o fim. Ele vai me trair, ele é escandaloso, ele fala o que não deve, na hora que não deve, mas ele é meu amigo. Ele vai me trair, mas ele é meu amigo. Eu vou transformar a vida dele, eu vou encher ele do Espírito Santo. Ele vai se tornar um homem manso, um homem sábio. Ele vai se tornar um homem que vai pregar e mais de 3.000 almas vão ser salvas através do Pedrão. É o Pedrão que eu quero. É o Pedrão que eu quero, é o Pedrão que eu separo para mim. Esse é o Pedrão. Sabe, Jesus, Ele não escolhe de forma aleatória. Ele escolhe as pessoas certas. Na nossa mente muitas vezes não é o certo. Às vezes a gente olha para nós e nós pensamos: meu Deus, como é que Deus me escolheu? Eu não me escolheria. Como é que Ele me escolheu? A gente não viu a obra final. A gente não viu ainda o processo do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vimos só uma parte.
Nós não vemos o processo todo, mas Jesus vê o todo. Nós vemos o agora, mas Jesus, ele vê o todo. E aí continua assim. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita senão lavar os pés, no mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpo. Jesus sabia que Judas estava ali, que ia trair ele. Jesus lavou os pés de Judas mesmo assim. Pare de ficar de mimimi do outro lado. Pare de ficar ofendido com as pessoas e de ficar tratando as pessoas mal por aquilo que elas fizeram. Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus, e se você errou, volte atrás e peça perdão. Há tempo. Lave os pés de quem traiu você. Lave os pés, mesmo que para você não faça sentido. Mas no reino dos céus, se nós queremos nos tornar parecido com Jesus, nós vamos aceitar Judas na nossa mesa. Nós vamos lavar os pés de Judas e nós vamos honrar as pessoas, ainda aquelas que não nos honram, nós vamos honrar. E aí continua assim, no versículo 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Sabe, Jesus olhava para eles assim, como os queridos dele, como os filhos dele. E ele falou assim: ó, vocês entenderam o que eu fiz? Eu não só falei que vocês deviam de ser humildes e que vocês deviam de ser o menor. Eu me tornei menor. Eu fiz aquilo que eu quero que vocês façam. Jesus, ele só não fala para nós: ó, vocês não devem fazer isso, vocês não devem mentir, vocês não devem falar mal dos outros, vocês não devem maltratar uns outros. Não, Jesus, ele é puro. Jesus, ele não pede para nós nada mais daquilo que ele é, daquilo que ele derrama. Ele não pede nada mais do que isso. Ele faz assim a pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? E Jesus está perguntando para nós: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam que eu recebi o traidor? Vocês entenderam que eu lavei os pés do traidor? Vocês entenderam que eu escolhi o Pedrão, um homem totalmente improvável, para se tornar algo grande no reino dos céus? Um homem com uma palavra cheia de graça, com uma palavra cheia de unção, um homem cheio do Espírito Santo, em que curava, um homem que fez a diferença, que abalou a história através da vida dele. Um homem que não controlava a língua, de repente deu a língua para o Espírito Santo e foi direcionado num tempo improvável. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que Jesus fez? Vocês entendem o que Jesus quer fazer através de você? Se você deixar ele entrar na tua vida, você entende isso? E aí Jesus continuou: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor, é mestre, eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei exemplo para que façais o que eu fiz. Sabe, Jesus olha para eles: eu dei exemplo para vocês. Eu dei exemplo. Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de mestre, e eu sou, tá tudo certo, eu sou Senhor e eu sou mestre. Mas nem por isso eu piso na cabeça de vocês. Nem por isso eu sou arrogante com vocês, nem por isso eu trato mal vocês, e nem por isso eu me mostro quanto que eu sou espiritual. Nem por isso. Pelo contrário, eu sou humilde e eu sou manso de coração. E eu não faço acepção de pessoas. Jesus procura por pessoas que não faz acepção de pessoas. Pessoas de verdade, pessoas que amem de verdade, pessoas que não são interesseiras. Pessoas que no lugar de pedir, pessoas que não. Você não precisa ter muito para dar.
Você pode dar aquilo que você tem, o pouco que você tem. Você pode dar os teus ouvidos para ouvir. Você pode dar os teus joelhos para orar. Você pode dar os teus braços para abraçar. Você pode seguir o exemplo de Jesus, sim. Aonde você está. Começando pela tua casa, começando pela tua família, que é o teu lugar. Porque não adianta a gente ser bom para os de fora e não ter compaixão dos de dentro da casa. Não adianta a gente se compadecer das pessoas de fora e chorar pelas dor delas e ter misericórdia delas e não chorar com os nossos. E nem saber do problema muitas vezes do marido e da esposa, porque não há liberdade de conversa, então o outro nem se abre. Como que nós estamos sendo com a nossa família? Como nós estamos sendo com os nossos filhos? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Jesus, e Jesus sempre fala para mim: eles ainda são crianças, não cobre deles como eles fossem adultos. Às vezes a gente é dura demais com os nossos filhos. A gente quer que eles tenham atitudes perfeitas, sendo que nós não somos perfeitos. Eles ainda são crianças. Eles ainda estão aprendendo. Como que eles vão colocar em prática aquilo que eles não sabem? Que o Espírito Santo continue nos ensinando. Que o Espírito Santo continue ministrando nas nossas vidas, ministrando no nosso coração. E que você que está aí do outro lado, você seja alguém como Jesus na mesa. Que você não faça diferença entre as pessoas. Que você não trate as pessoas umas com mais honra e umas com menos honra. Que você trate a todos com honra e com dignidade. Que você seja de verdade quando ninguém está vendo. Jesus está voltando. Eu creio num grande avivamento que está vindo. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres da nossa nação, cheios da graça, cheios da presença de Deus. E que não ficam correndo atrás de títulos para mostrar: eu tenho título tal, eu tenho currículo tal. Não. Homens e mulheres que simplesmente são dentro da casa, dentro do serviço, aonde ninguém vê. Homens e mulheres que se prostram perante Deus e que choram pela nação, e que choram pelas famintas, que choram pelos necessitados, que choram pelas crianças. Homens e mulheres que têm o coração de Deus. Não importa qual a aparência que eles têm. Se tem o cabelo vermelho, se tem o cabelo roxo, se tem o cabelo azul, não importa. Ah, mas eu não gosto daquele, porque aquele lá tá tatuado, aquele lá tá com o cabelo azul, meio esquisito e tal. Sabe, até quando você vai olhar a aparência das pessoas e você vai desprezar elas por aquilo que elas parecem? Quantas preciosidades você está deixando de lado? Quantas bênçãos estão sendo retidas na tua vida porque você está tratando as pessoas conforme aquilo que você vê? Deus está querendo abençoar você, Deus está querendo derramar graça, Deus está querendo que você seja mais parecido com Ele, e você tem desprezado aquelas pessoas que têm chegado até você. Até quando? Até quando? Até quando nós, como cristãos, vamos ser dessa forma? Até quando nós vamos prezar pela aparência e não cuidar do nosso exterior? Até quando nós vamos conseguir ver os pecados dos outros, mas nós não reconhecemos os nossos? Nós não oramos para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Nós simplesmente sondamos o nosso coração e falamos: tá tudo certo. Não, ó, tá tudo certo, tô 10. Vou tomar ceia, tá tudo certo? Tudo certo. Sabe, naquele dia, quantos vão chegar na presença de Deus e vão falar assim: ó, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, nós curamos. Não importa o quão top ou quão espetacular você parece para o mundo. Se você não é íntegro dentro da tua casa, se você não é íntegro dentro do teu secreto, de nada vale. E eu vou dizer algo mais para vocês. A vida é um sopro. A vida, ela passa muito rápido. E a eternidade, ela é longa demais para nós brincarmos de ser cristão.
para nós vivermos de aparência. A vida, ela passa rápido demais. E Jesus está voltando, mas pode ser que Ele chame eu e você amanhã, ou daqui a alguns minutos. Esses dias mesmo eu fiquei com falta de ar, e eu pensei que eu ia morrer. Antes eu tinha recebido visita alegre, e de repente me deu falta de ar. E eu fui parar no hospital e eu tava com o pulmão muito carregado, e eu não sabia. E foi por um minuto. E naquele dia, se eu fosse, eu ia me encontrar com Deus. E eu ia dar conta do que eu tenho feito aqui na terra. Eu ia dar conta de quem eu sou de verdade, não aquilo que eu faço para os outros ver. Eu ia dar conta. E quando chega o nosso dia, não dá de voltar atrás. Eu não poderia falar para o Senhor: não, Senhor, espera mais um pouquinho, eu quero consertar algumas coisas. Eu não fui de verdade lá em casa, eu não falei a verdade. Eu não falei a verdade para as minhas amigas, eu fui uma falsidade. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Quem eu teria sido até então era o que eu ia dar conta para o Senhor. Nós precisamos ser de verdade. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo mexa na nossa vida. Que o Espírito Santo mude as coisas de lugar, se for preciso. Que nós sejamos cheias da graça de Deus, cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada casa, que Deus abençoe a cada família, que a graça, que a presença de Deus, que o Espírito Santo seja sobre nós. Vamos orar junto para finalizar essa palavra. Na mesa sempre tem oração. Na mesa sempre tem testemunho. Na mesa é um lugar de intimidade. Na mesa é um lugar onde nós rasgamos o nosso coração. E que nós somos quem somos. É na mesa. É na mesa que nós oferecemos aquilo que nós podemos oferecer. É na mesa. Que a mesa da tua casa seja um lugar de conforto. Que a mesa da tua casa seja um alívio. Que quando as pessoas se sentam na mesa, ai, que bom, tô em casa, tô na mesa. E não procure mesas erradas. Sente na mesa se você for convidado. E sente na mesa onde Jesus está. Obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu. Obrigada por esse pão que o Senhor repartiu com nós. Eu creio, Senhor, que as tuas filhas e os teus filhos que ouviram essa palavra têm sede de ti, têm sede de conhecer mais e mais a ti. Pai, eu abençoo a cada vida, que a tua graça, que a tua presença, que o teu Espírito Santo seja sobre cada lar. Senhor, que nós possamos ser cada dia mais íntegros, que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos, Senhor, ser conhecidos pelo amor. Que nós não sejamos conhecidos por outras coisas, que nós não sejamos conhecidos pelos nossos talentos, o quanto nós cantamos bem, o quanto nós falamos bem, o quanto nós pregamos, o quanto nós doamos. Não, Senhor, que nós sejamos conhecidos pelo amor, o teu amor. Aquele amor que perdoa, aquele amor que recebe o traidor e que ainda lava os pés, aquele amor que se humilha. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer a carne, Senhor, nos ajuda, Senhor, a levar cativos os nossos pensamentos, nos ajuda a conhecer o Senhor a cada dia mais. Eu entrego a cada vida nas tuas mãos. E eu creio, Senhor, e eu abençoo que grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida do teu povo, e que o teu nome vai ser conhecido, Senhor, sobre toda a terra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça e a paz de Deus repouse sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.